companheiros do planejamento militar, amigos da Escola de Guerra Naval, gostaria de fazer uma pequena exposição sobre gestão do conhecimento, especificamente sobre metodologia para linhas de pesquisa. E para tal, utilizarei um estudo da Rand Corporation, distribuído pelo Almirante Reis, sobre possíveis conflitos com a participação dos Estados Unidos no futuro. Este é o volume distribuído pelo Almirante Reis, e os senhores já viram que o quadro de tempo é de até 2030. Eu achei esse estudo muito interessante porque ele emprega uma metodologia de análise e síntese semelhante à que utilizamos no planejamento militar. Os analistas da Rand Corporation, eles decompõem o contexto internacional por meio de diversos aspectos geopolíticos, militares, nucleares, espaciais, restritivos. Esses restritivos são referentes ao campo informacional e ao campo jurídico, aspectos cibernéticos, econômicos e, por fim, ambientais. Posteriormente, eles realizam uma síntese de suas conclusões em busca de possíveis adversários, possíveis aliados, onde serão disputados esses conflitos, quais os seus tipos e assim por diante. Mas o verdadeiro propósito desse estudo é identificar as capacidades que deverão ser desenvolvidas pela Força Conjunta e Força Aérea norte-americanas para enfrentarem esses possíveis conflitos. Esse estudo é de 2018, estamos em meados de fevereiro de 2022. Desde 2020, estamos enfrentando uma pandemia de coronavírus. E também, atualmente, acompanhamos negociações entre os Estados Unidos e a Rússia em torno da Ucrânia e outros fatos que não foram incluídos nesse estudo, mas que poderão ser acompanhados e atualizarão esses aspectos selecionados. E isto nos liga à gestão do conhecimento, porque nós observando esta espiral do conhecimento, nós vemos que a aplicação da metodologia de análise e síntese nos auxilia a socializar o conhecimento implícito de cada um de nós e também a combinar aqueles conhecimentos que já foram codificados em termos de documentos, como artigos, dissertações, teses e assim por diante. E os senhores vão ver que durante essa exposição eu vou citar algumas referências, como esse documento de defesa do Reino Unido, enviado pelo comandante Passe há algum tempo atrás, também esse sumário da Estratégia de Defesa Espacial norte-americana, e também algumas notícias, como esta, sobre um acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido com a Austrália, acerca do desenvolvimento de submarinos com propulsão nuclear, que impactou no relacionamento com a França, que tinha acordo anterior com a Austrália. E também citarei outras referências, como a Revista Marítima Brasileira, e principalmente aquelas referências, aqueles documentos produzidos pela Escola de Guerra Naval, como a Revista da Escola, o Boletim Geocorrentes, este daqui de setembro do ano passado, sobre o acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido com a Austrália. Citarei diversas vezes Conexão Geo, que são excelentes aulas de geopolítica dadas pelo comandante Leonardo Matos, toda sexta-feira no YouTube e Spotify, e também os trabalhos acadêmicos dos oficiais alunos da escola. Enquanto eu preparava essa exposição, eu tomei conhecimento de novas importantes iniciativas, como esse Grupo de Economia do Mar, que já está no seu 4º volume, esse de janeiro de 2022. O importante é nós observarmos agora a estrutura desse estudo. E passemos então à análise do estudo. Nessa parte do trabalho, os analistas estudam o quadro internacional por meio desses aspectos e deduzem tendências
que nos levam aos possíveis conflitos com a participação dos Estados Unidos. Um ponto interessante desse estudo é que eles apresentam as suas conclusões por meio de matrizes. Esta matriz é a matriz das tendências geopolíticas. Os senhores notarão que as matrizes elas estão um pouco claras, mas eu decidi mantê-las como elas se apresentam no estudo. As tendências geopolíticas, elas moldam um contexto estratégico e servem de base para as outras tendências. Marcados na esquerda e em vermelho estão os aspectos considerados nessa matriz. O primeiro ponto é a forte polarização da opinião pública e da política norte-americanas, o que tem como sequência, segundo o estudo, a redução dos recursos para a defesa. O segundo aspecto é o crescimento da China, grande preocupação dos Estados Unidos atualmente, e que nos remete ao terceiro aspecto considerado. É um realinhamento dos países da Ásia em torno da China. Alguns tradicionais parceiros dos Estados Unidos, eles se aproximam da China, se afastando dos Estados Unidos, e outros, naturais adversários dos Estados Unidos, se aproximam dele. O quarto é o revanchismo da Rússia. Atualmente, em meados de fevereiro de 2022, estamos acompanhando essa disputa entre os Estados Unidos e a Rússia em torno da Ucrânia. O fato é que, segundo o estudo, após a queda da União Soviética, a Rússia tornou-se uma potência menor e constantemente se contrapõe aos Estados Unidos. O quinto aspecto são os problemas dos países europeus aliados dos Estados Unidos, problemas de terrorismo, imigração, que fazem com que eles se voltem para dentro deles mesmos, sem poder dar apoio integral aos Estados Unidos. O sexto e último aspecto é a turbulência na região do Oriente Médio, uma região conturbada com a ação de grupos terroristas. Nós poderíamos considerar algum impacto da pandemia atual nesta matriz, mas é um ponto que eu vou comentar mais adiante na exposição. Para caracterizar a grande preocupação dos Estados Unidos com o crescimento da China, eu cito o discurso do presidente Biden em abril do ano passado, quando ele completou 100 dias de governo. A imprensa registrou uma rivalidade com a China, o que predomina o discurso do presidente Biden até hoje, até os nossos dias. Em novembro do ano passado, foi feita uma reunião entre o presidente da China e o presidente Biden, sem grandes avanços diplomáticos. O comandante Leonardo Matos sempre comenta no seu Conexão Geo que a grande preocupação atual dos Estados Unidos é com a China. O próximo debate é sobre as tendências militares, mas eu gostaria de ressaltar como os analistas apresentam suas conclusões nas matrizes. Quem vai lutar, como vai lutar, onde vai lutar e assim por diante. As tendências militares, elas seguem as tendências geopolíticas, como mencionei. O primeiro aspecto é a diminuição das forças armadas convencionais dos Estados Unidos. O segundo é o crescimento e aperfeiçoamento das forças armadas da China e, em menor escala, da Rússia. O terceiro aspecto é a preocupação do desenvolvimento da capacidade nuclear do Irã e da Coreia do Norte. E assim seguem-se outros aspectos, mas eu gostaria de ressaltar apenas mais dois, que são aqueles adversários que praticam a estratégia que eles chamam de tipo zona cinzenta, que é o uso de meios não militares ou quase militares, como milícias, para atingir os seus objetivos. E outro ponto é este marcado em vermelho, o sexto, que é o grande avanço das tecnologias.
atuais, né? E, em particular, a inteligência artificial, principalmente nas operações militares, no campo militar. Para citar algumas referências dessas tendências militares, em primeiro lugar, eu cito o Boletim Geocorrente, que fala sobre o aperfeiçoamento da Marinha da China e que já tinha sido registrado por esse volume 3 de setembro e dezembro de 2019 da revista da Escola de Guerra Naval. Eu também tive a oportunidade de ler, no ano passado, um trabalho, uma tese do CEPEM sobre ameaças híbridas, que podemos fazer uma analogia com aqueles conflitos tipo Zona Cinzenta, e que essa tese é muito rica em referências sobre teóricos neste assunto. E, por último, gostaria de apresentar essa revista marítima brasileira, o volume de julho e setembro do ano passado, que tem um artigo sobre inteligência artificial. As próximas tendências são as tendências no campo espacial e nuclear, e nesses campos, segundo o estudo, os Estados Unidos mantêm uma certa superioridade. No campo espacial, inteligência, imagem, navegação e comunicação sempre foram pontos fortes das Forças Armadas norte-americanas e sempre contestados pela China e pela Rússia. O comandante Leonardo Matos sempre comenta sobre os testes de bloqueio e destruição de satélites feitos por esses países. Outro ponto que o estudo comenta é o crescimento da exploração comercial no campo espacial, que tira um pouco de vantagem dos Estados Unidos até 2030 neste campo. A partir do 3, no campo nuclear, aspecto 3, eles, mais uma vez, os analistas, eles dizem que no campo nuclear o futuro é mais claro, mas bem menos esperançoso, e eles citam, mais uma vez, o desenvolvimento da capacidade nuclear pela Coreia do Norte e pelo Irã, e também a erosão dos acordos de não proliferação nuclear. Para se dar um exemplo sobre tendências no campo espacial, eu apresento aquele sumário de junho de 2020 da Estratégia de Defesa Espacial norte-americana, que eu destaquei esse trecho em que eles abordam que as maiores ameaças estratégicas neste campo para os Estados Unidos são a China e a Rússia, e também seguidos em menor escala pela Coreia do Norte e pelo Irã. As próximas tendências são as tendências restritivas, aquelas referentes ao campo informacional e ao campo jurídico. No campo informacional, o primeiro aspecto que os analistas comentam é a rápida disseminação de informação e imagem pelas mídias sociais por meio de celulares, que impactam com as operações militares. E aí eu destaquei, que eu julgo bem importante, é a crescente preocupação da opinião pública com os danos colaterais, com danos civis. E no campo jurídico, eu gostaria de citar a prática do lawfare, que é o uso, ou melhor, o mau uso das leis internacionais para se contrapor, segundo o estudo, aos Estados Unidos, mas eles estendem a qualquer país democrático. E também esse quarto ponto aí, a falsa acusação, eles comentam que os países democráticos também são muito vulneráveis a esse aspecto. Para citar uma referência sobre aquela preocupação da opinião pública com os danos colaterais, eu cito essa notícia sobre um ataque hack de drone dos Estados Unidos que causou a morte de civis. Foi agora dezembro passado, teve forte impacto na mídia internacional. Agora, as tendências no campo cibernético. Os analistas comentam que o mundo cada vez mais digital, ele fica mais vulnerável a diversos pontos.
Primeiro é o controle da informação dos países autocráticos sobre as suas populações, controle dessa informação sobre as suas populações. E eles comentam mais 2 pontos: a ciberespionagem, os países ficam mais vulneráveis, e a cibersabotagem. Esse ponto é importante, e eu cito o boletim geocorrente de 20 de maio do ano passado, que fala sobre aquele ataque hacker aos Estados Unidos, no oleoduto que ia de Houston a Nova York, teve forte impacto na distribuição de combustíveis na costa leste norte-americana. As próximas tendências são as tendências econômicas de forma global, que citam vários aspectos, fazem uma análise grande, e eu destaco 3 pontos. Os analistas dizem que há muitos conflitos no livre comércio internacional que podem ocasionar conflitos armados. O crescimento da China é mais um ponto que eles comentam, e a busca por novos recursos principalmente recursos para componentes sofisticados de equipamentos militares. Finalmente, as tendências ambientais, eu destaco 3 pontos aí: o aumento da temperatura global, o aspecto do clima é importante. Recentemente, o ano passado, foi feita uma conferência pela ONU, e é até objeto de um grupo de economia do mar. Outro ponto é o degelo no Oceano Ártico, um ponto que o comandante Leonardo sempre comenta. E, por último, mas não menos importante, é a crescente urbanização da população mundial. Se impacta com as operações militares que sempre ocorrem próximo às zonas urbanas. Aqui é o grupo Economia do Mar, de janeiro de 2022, agora recente, que fala sobre a conferência sobre o clima da ONU, a COP26. E também esse boletim geocorrente de 21 de outubro de 2021, que fala sobre a exploração da Rússia de recursos do mar, principalmente expandindo a sua zona econômica exclusiva e também militarizando o Oceano Ártico. Bom, senhores, fechamos a parte da análise do estudo, e cada uma dessas tendências, ela nos leva a dar uma olhada no futuro, mas só em conjunto que elas vão dar os detalhes dos próximos conflitos que provavelmente os Estados Unidos, ou possivelmente os Estados Unidos, participarão. Então, assim, vamos passar à síntese do trabalho. Nesta parte do trabalho, os analistas da Rand Corporation vão combinar suas tendências para identificar possíveis adversários, possíveis aliados, as regiões onde serão disputados esses conflitos, seus tipos e assim por diante. O primeiro debate é quanto aos possíveis adversários. E agora nós vamos inverter o lugar das linhas e das colunas, e os senhores vão ver que a matriz das tendências geopolíticas, tendências militares, nucleares, econômicas e as tendências ambientais servirão de entrada para essa matriz de possíveis adversários. A combinação dessas tendências nos leva à seguinte relação: China, Rússia, Irã, Coreia do Norte e grupos terroristas. Os analistas comentam que esta relação não é grande surpresa. Na realidade, a estratégia de defesa norte-americana, ela já leva em conta esses possíveis adversários, e eles já são fixos através de várias administrações, desde a administração Bush, passando por Obama, Trump e agora do presidente Biden. Principal preocupação dos Estados Unidos, China, seguido pela Rússia, mas a mais temida é uma aliança entre esses 2 países. Recentemente,
vi uma discussão entre analistas na CNN sobre o conceito de balanço de poder e também na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno foi demonstrado pelo presidente chinês um certo apoio à Rússia. A próxima discussão é sobre aliados, possíveis aliados. A combinação das tendências nos leva a duas grandes análises. Primeiro, aos países asiáticos, já foi comentado, né? E, em segundo lugar, também marcado aqui, aos países europeus. Ao contrário dos possíveis adversários, os possíveis aliados poderão variar bastante até 2030. Aqui esse documento de defesa do Reino Unido, enviado pelo comandante Passo, já comentei, ele foi registrado pelo boletim de 6 de maio do ano passado e ele demonstra total apoio aos Estados Unidos, mas trata a China com uma certa cautela. Do mesmo modo, uma precaução da Alemanha foi demonstrada por esse boletim geocorrente de 12 de agosto de 2021, quando ele aborda a operação de uma fragata alemã no Mar da China, e ele comenta que aquela fragata não iria navegar pelo Estreito de Taiwan e nem iria navegar também a menos de 12 milhas náuticas de territórios marítimos reclamados pela China. Por outro lado, nós vemos aqui nessa recente notícia o presidente das Filipinas se aproximando da China, é um natural aliado dos Estados Unidos, e esse boletim geocorrente de 7 de outubro fala sobre o Vietnã, que seria um adversário natural dos Estados Unidos. Ele tem um movimento de afastamento da China, buscando recursos com os Estados Unidos, se aproximando dos Estados Unidos e Japão, indicando uma possível mudança de comportamento. E aqui aquele ponto que eu gostaria de comentar sobre a pandemia, um impacto da pandemia no texto que está nesse boletim geocorrente. Enquanto japoneses e vietnamitas fortalecem seus laços militares, os chineses operam por outra frente, planejando doar 3 milhões de doses da vacina contra o coronavírus ao Vietnã. O próximo debate é sobre regiões, e esse debate é muito interessante. A combinação das tendências, ela nos apresenta, é claro que esse conflito pode ser em qualquer lugar, como está aqui mostrado nesta coluna, mas são 3 possíveis regiões: a Ásia, a Europa e a região do Oriente Médio. Eu comentei que esse debate é interessante, principalmente atualmente, porque tanto a Estratégia Nacional de Defesa norte-americana como o atual estudo, ele nos diz que a região da Europa é a menos provável. E atualmente estamos acompanhando as negociações entre Estados Unidos e Rússia, com os países da OTAN também, sobre, segundo a mídia internacional, uma iminente invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Então, realmente, torna-se muito interessante essa parte do estudo. A região da Ásia, do Indo-Pacífico, o estudo comenta que ela é mais centrada no ambiente marítimo, por causa das disputas no Mar da China. E esse documento de defesa que o corpo docente teve acesso, 2020, a imprensa mundial registrou que pela primeira vez o Japão mencionou Taiwan num documento de defesa, e eu destaco esse trecho onde ele comenta também as ilhas em disputa com a China. O Japão comenta isso nesse documento de defesa. A região do Oriente Médio é uma região conturbada, como já mencionamos,
né? Iraque, Irã, o Afeganistão, que os Estados Unidos começaram a se retirar o ano passado, a Síria, onde houve um ataque recente com a morte de um líder do Estado Islâmico. Agora, uma zona bastante turbulenta. O comandante Leonardo Matos também comenta sobre a ação da China nesta região. E, por último, a região da Europa, que o estudo fala que ela é mais centrada em combates no ambiente terrestre, e agora estamos vivendo essas negociações entre os Estados Unidos, a Rússia, os países da OTAN. Muito interessante essa discussão. Em todo caso, as três regiões, a Estratégia Nacional de Defesa norte-americana, ela dá a Indo-Pacífico como a mais provável. O nosso estudo, ele dá como a mais perigosa, pela existência de países com capacidade nuclear nela, mas ele dá como a mais provável, aponta como a mais provável a região do Oriente Médio. E ele apresenta vários motivos, muitas referências, e uma das referências é essa obra desse pensador realista, John Mearsheimer, que eu achei interessante apresentar, é uma referência do nosso estudo, que ele fala que, como a região ali do Indo-Pacífico é mais centrada no ambiente marítimo, o mar teria um certo poder de retardar os conflitos. E assim ele apresenta essa referência para, entre outras, para apontar a região do Oriente Médio como a mais provável que seja o próximo conflito e que os Estados Unidos participarão. Mas, pelas notícias, pelo que nós vemos na imprensa atualmente, pelas palavras do comandante Leonardo Matos no Conexão Geo, a grande preocupação dos Estados Unidos é com a China. O próximo debate é sobre os tipos de conflito, e os analistas falam que cada conflito tem um sabor próprio. E o estudo apresenta uma frase também bastante interessante. É a seguinte: se nós quisermos saber como será o próximo conflito, nós temos que observar as capacidades que os nossos adversários estão investindo atualmente. E o estudo segue por esse caminho. Ele fala em contra-terrorismo, contra os grupos terroristas, falam sobre os meios, as características dos meios e assim por diante. Fala no conflito tipo zona cinzenta, sobre quanto aos adversários que praticam esse tipo de estratégia. O assimétrico contra a Coreia do Norte e o Irã, e o de alto impacto, como assim denominei, é aquele contra a China e contra a Rússia. E, finalmente, a discussão quando e o motivo, os analistas falam que essas variáveis são muito difíceis de determinar, mas realizam uma extensa análise, falam na qualidade e quantidade de meios necessários, ambientes, na base industrial de defesa, que ela vem decrescendo, diminuindo desde a Guerra Fria até os nossos dias, tanto a norte-americana como a europeia, e também comentam que a queda de algum líder global pode ocasionar um conflito que atraia os Estados Unidos a participarem. Assim, senhores, chegamos à conclusão do estudo e, após esses processos de análise e síntese, os analistas vão apontar as capacidades que devem ser desenvolvidas pela Força Conjunta e a Força Aérea norte-americanas. Eles falam que o ambiente internacional dos dias atuais até 2030 é muito complexo, porque existem muitas potências em competição, como foi observado antes da Primeira Guerra Mundial, inúmeros conflitos no livre comércio internacional, como antes da Segunda Guerra Mundial, a presença de armamento nuclear, como durante a Guerra Fria,
e a operação de grupos terroristas que vêm operando até em franquias, como se intensificou desde o início do nosso século. Existem todos esses fatores juntos e mais problemas ambientais de alcance global, problemas no domínio informacional com repercussões políticas e ideológicas, no domínio cibernético com prováveis danos à infraestrutura de qualquer país e no domínio espacial também. E antes de apresentar as capacidades, eles comentam que a Força Conjunta e a Força Aérea sozinhas não darão conta desses possíveis conflitos, sozinhas, né? E fazem algumas recomendações, tanto do nível político como estratégico. Nível político, que os Estados Unidos devem ser mais seletivos, não devem querer ser a polícia do mundo, devem forjar alianças e conquistar parceiros. No nível estratégico, eles recomendam que somente mantenham presença onde tiverem superioridade. E assim eles indicam as capacidades em alto espectro, que são distância, operar em vários ambientes a grande distância, informação, precisão e automação. Com essas capacidades, chegamos ao final do trabalho e vamos passar, então, à conclusão da apresentação. Bom, senhores, a conclusão da apresentação será bem rápida e será quanto à gestão do conhecimento. Essa gestão, ela tem uma abordagem muito ampla. Ela contém diversos conceitos, prevê inúmeros processos, incluindo a formação de equipe para gerir conhecimento, estabelecimento de sites de comunicação para que possamos combinar o conhecimento e atingir patamares mais altos. A Marinha já se organizou e estruturou não só as suas áreas de conhecimento, como as habilitações de seu pessoal e designou organizações militares orientadoras técnicas para qualquer assunto. Essas linhas de pesquisa, elas, com o propósito e uma abordagem atribuídos pela OMOT, Organização Militar Orientadora Técnica, elas podem ser desenvolvidas sobre qualquer assunto que interesse à Marinha. É claro que existem outras metodologias, mas essa metodologia de análise e síntese, ela nos ajuda, como vimos no estudo apresentado, a identificar, organizar e atualizar os fatores em relação ao assunto, a deduzir as tendências e orientar futuros estudos. E quanto aos futuros estudos, as futuras linhas de pesquisa, nós vimos que temos bastante referências. E mais importante, não só as referências, como os teóricos e estudiosos que estão por trás delas e as produzem. Bom, senhores, era isso que eu tinha que apresentar. Eu agradeço a audiência de todos. Muito obrigado.